Gente, começando nossa revisão. Antes de começar a revisão propriamente dita, eu queria trazer algumas informações, tá? Primeira informação relevante para a nossa prova, nós vamos ter um trabalho. Eu vou postar lá no portal do aluno da Unibra e vocês me devolvem. Deixa eu ajeitar aqui o computador. Plantar ele. E vocês me devolvem por lá mesmo, tá certo? Eu vou postar no dia da nossa aula e vocês devem me devolver até a outra quinta-feira, até o que seria o dia da nossa aula, tá certo? Vocês têm uma semana para fazer esse exercício. Segundo lugar, eu vou fazer no sábado, 11 horas da manhã, uma live no Instagram respondendo questões de revisão da gente, tá certo? Especialmente de direito societário, que foi o assunto que a gente viu com mais pressa. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês mandam, eu vou abrir a janelinha lá na sexta, e aí o que vocês tiverem de dúvida, vocês perguntam do assunto da prova, que eu vou postar lá, tá legal? Eu vou subir agora os nossos slides. Gente, a gente vai fazer uma revisão rápida, tá? Eu estava online em todas essas aulas de propriedade, de societário, e não tenho recebido muitas dúvidas. Então, o que vocês tiverem, vocês sinalizem. Conceito de estabelecimento empresarial. Complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresária. Artigo 1142 do Código. Características. Gente, em primeiro lugar, ele é composto de bens materiais e bens materiais. É uma universalidade de fato. Ela se dá por vontade do empresário ou da sociedade empresária. Não existe na lei uma regra dizendo o que é que pode e o que é que não pode ser considerado item do estabelecimento empresarial. Cada item do estabelecimento pode ser objeto separado de negócio jurídico. Eu posso vender um carro, eu posso vender a marca e pode ser objeto de um contrato do todo. Esse contrato do todo, ele é chamado de contrato de trespasse. Lembrem disso. O contrato que tem por objeto alienação, usufruto, arrendamento do estabelecimento somente produzirá efeitos perante terceiros quando averbado no registro público de empresas mercantis. Gente, isso é letra de lei. Isso a gente viu não só agora, como a gente também viu lá em registro, né? Tudo precisa ser averbado. Estabelecimento versus ponto empresarial, comercial versus patrimônio. Meus amores, a gente sabe que isso não são sinônimos, tá? O estabelecimento é o complexo, o ponto comercial é o local onde aquela sociedade ou aquele empresário exerce a sua atividade. Ele é um dos itens que integram o estabelecimento. E patrimônio, diferentemente, é o conjunto de bens, direitos, ações, ativos e passivos, ou seja, também entram os débitos, pertencentes a uma pessoa física ou jurídica. E esse patrimônio, ele também é suscetível de apreciação econômica. Gente, em relação ao ponto comercial, é bom a gente saber que ele é o local onde o empresário exerce a atividade. Hoje em dia, a gente tem algumas características modificadas no conceito de ponto, porque principalmente agora na pandemia a gente está vendo várias empresas, várias sociedades empresárias se reinventando e exercendo a sua atividade através da internet, né? Aí é uma questão específica, 1146, que diz que o adquirente do estabelecimento responde pelos pagamentos dos débitos anteriores à compra, desde que esses bens estejam contabilizados. Se eles não estiverem contabilizados, infelizmente,
o adquirente não vai ter como arcar, porque ele não tinha como saber quais eram os débitos, né? Se eles não estiverem devidamente escriturados. Gente, não havendo autorização expressa, a pessoa que vendeu, ela não pode fazer concorrência a quem adquiriu nos 5 anos após o contrato. Mas atenção, isso é apenas no caso de não haver autorização expressa. E no caso do arrendamento ou usufruto do estabelecimento, são 2 tipos de contrato de uso, sem transferir a propriedade, a proibição da concorrência dura enquanto durar o contrato. Veja, eu tenho um estabelecimento, eu exerço um comércio de alimentos, tá? Aí eu passo meu ponto, eu passo meu maquinário, eu passo minha marca, então eu estou passando ali tudo. Aí eu tô crente que vou ter lucro porque aquele estabelecimento, aquele restaurante, ele tem uma clientela fiel. Mas o que é que vai acontecer se eu alugar o imóvel ao lado, começar a exercer, eu que vendi ou que arrendei, eu fizer concorrência e começar a exercer a mesma atividade no imóvel ao lado? Você, cliente, vai querer ficar num que tem apenas a marca, o local, ou você vai querer ir para o que você sabe que é o original, com nova roupagem? Ou seja, você vai estar fazendo uma concorrência equivocada. Você vai estar sendo desleal, né? Gente, nós vimos agora estabelecimento. Vamos passar agora para propriedade industrial. Direito de propriedade industrial ou direito industrial, como o próprio nome diz, ele é um sub-ramo do direito empresarial que disciplina a propriedade industrial de uma sociedade empresária ou de um empresário. E essa propriedade industrial, ela equivale aos bens e alguns bens imateriais integrantes do estabelecimento. Desculpa. Gente, o direito de propriedade industrial ele está no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 29. São direitos industriais, todo ele é considerado bem móvel para todos os fins legais. Bem móvel por quê? Porque ele não é um bem engessado, imobilizado. E ele pode ser negociado, ele pode ser vendido, ele pode ser alienado. Gente, propriedade industrial está para o direito de empresa, como a propriedade, o direito autoral está para as pessoas. Propriedade industrial e direito autoral são sub-ramos do direito de propriedade intelectual, tá certo? Gente, direitos industriais versus direitos autorais. Isso aqui não cai, essa diferença não cai propriamente na prova. Direitos autorais não cai na prova, tá? Isso é só para vocês verificarem, entenderem. Gente, o direito de propriedade industrial, em primeiro lugar, a primeira informação relevante é que ela está na Lei 9279/96. Ele se divide em 2 ações, concessão e repressão. A concessão ela acontece de 2 maneiras, patente e registro. E a repressão também acontece de 2 maneiras, mas é falsa indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Diferentemente do que a gente imagina, vocês falavam até ter a minha aula de propriedade industrial, o registro, ele acontece de 2 maneiras, marca e desenho industrial. Marca não está sujeito à patente. Patente, ela se refere à invenção e a modelo de utilidade. Gente, patente protege a invenção e o modelo de utilidade. Você dá entrada no pedido de patente através de uma carta patente. A patente ela só pode incidir sobre algum objeto que tenha uso prático. O órgão competente você vai solicitar no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele pode ser requerido pelo inventor ou pelos herdeiros, tá?
se você é empregado de uma empresa ou contratado de uma empresa para desenvolver determinado produto, a patente não é sua, a patente é daquela empresa. Se você, por acaso, apesar de ser empregado de uma empresa, você realizou aquele invento, ou desenvolveu aquele modelo de utilidade fora do seu horário de trabalho e não tem a relação direta com a sua atividade, aí não, aí a patente ela vai ser sua. E se você, apesar de ter inventado fora do seu horário de trabalho, mas você se valeu de algum conhecimento ou de algum equipamento da empresa onde você prestava serviço, onde você era empregado, aí você vai precisar repartir aquele direito, o direito de patente, certo? Gente, em caso de conflito, o direito de patente ele vai ser de quem provar que duas pessoas requerem a patente sobre o mesmo produto. O direito não se ocorre aos que dormem. A patente vai ser de quem deu entrada primeiro. First to file. Gente, o que é que pode ser patenteado? Você tem que ler, e aí eu não vou ler de novo, a gente já leu na aula. Quem tiver dúvida, assiste o vídeo da aula ou vai diretamente para a lei. Mas é importante a gente saber que a lei não diz exatamente o que pode ser patenteado. A lei diz o que não pode. Então, a lei diz, não se considera invenção nem modelo de utilidade, e aí ela tem uma lista. Basicamente, obra literária, artística, arquitetônica, esquema, plano, regra de jogo, programas de computador, métodos e técnicas cirúrgicos, o que é fruto apenas do intelecto, que não tem uma utilidade prática, não vai ser objeto de patente, certo? No artigo 18, ele diz exatamente o que não é patenteável. Aí você tem umas regras de que dizem não em relação ao objeto, mas em relação às circunstâncias, ou seja, o que for contrário à moral aos bons costumes, não pode ser patenteável. Substância, eu acho isso um pouco contraditório, mas depois um dia pessoalmente, com calma, eu converso com vocês. Mas eu acho que tem coisas que podem ser contrárias à moral e aos bons costumes que podem vir a ser patenteadas. Eu acho que moral e bons costumes são conceitos subjetivos. Não são patenteáveis substâncias, matérias, misturas, o todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos, que atendam aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Aí é porque a gente fala nesses 3 requisitos. São os requisitos da patente, minha gente. São 3 requisitos e um que eu acrescento, que não é propriamente um requisito, mas é uma etapa. Novidade, ou seja, tem que ser desconhecido, algo jamais compreendido no estado da técnica, algo novo. Atividade inventiva, você tem que provar que você que produziu, que não foi fruto de uma descoberta. Aplicação industrial, é por isso que não pode patentear uma obra de arte, uma regra de jogo. Enfim, ela tem que ter uma aplicação industrial, ela pode ser fabricado em larga escala. E a ausência de impedimento legal. Gente, eu vou dar uma parada para o vídeo não ficar pesado e eu continuo já já falando sobre ainda sobre a patente, tá?